Continuando sobre a aula de casas ou babas, nós vamos ver aqui mais alguns significados para cada casa, tá? Existem N significados para cada casa, tá? E nós vamos explorar muitas maneiras de olhar as casas, tá? Mas importante, primeiro nós vimos uma lista de significados principais, né? Eu não quis dizer que aqueles... Na verdade, esses significados secundários que eu estou apresentando aqui são principais também. Só que eu extraí aqueles prioritários da casa para você lembrar um pouco da casa, né? E coloquei como principais, tá? E aqui a gente vai explorar um pouco mais esse significado. Se você guardou a tabela anterior dos significados principais, agora a gente pode expandir um pouco, tá? Se não guardou, seria bom, antes de continuar essa aula, revisar a aula anterior e tentar guardar de cabeça aqueles 12 significados. Em alguns casos eu coloquei 2 significados para uma casa, tá? Mas não é difícil de ver a relação de um para o outro, tá? Então, no caso da casa 1, a casa 1, ela é a casa da felicidade física, né? Então, a casa 1 também indica aparência física. A cabeça, ela tem relação com uma parte do corpo também, a cabeça, né? A inteligência, né? Porque na cabeça está o cérebro, então o cérebro é onde se processam todas as informações do corpo, que são obtidas pelos sentidos, e é onde você vai raciocinar, né? A força, a energia, fama, sucesso, a natureza do nascimento e a casta, tá? Veja que são textos que vêm da Índia, né? Então eles entendem que é importante identificar a casta, sabe? Mas eu até agora ainda não vi nenhuma técnica para você saber a casta que uma pessoa nasceu pelo ascendente, tá? Então vejam que a felicidade do corpo está toda relacionada a esses outros significados que nós estamos vendo aí para a casa 1, né? A casa 2 seriam as finanças, né? Mas a casa 2, ela também é dita como casa da riqueza, dos recursos, da família, da fala, os olhos, a boca, a face, a voz, e ela tem relação com a comida da pessoa, né? O tipo de alimento que uma pessoa vai se sentir mais atraída, né? Então veja que a casa 2, ela dá suporte à casa 1, né? Aí dá para entender melhor aquele princípio que eu tinha dito antes, no slide anterior, né? Você precisa de recursos, de dinheiro, né, para poder dar sustentação à sua existência no corpo físico, né? Que a casa 1 representa o nascimento no corpo físico, por isso que ela representa a felicidade no corpo, do corpo, né? Já a casa 3, veja aí, são as habilidades comunicativas, viagens curtas, coragem, força mental, criatividade, garganta, ouvidos e braço, né?
Uma vez que você já está tendo alguma sustentação no mundo, né, através da casa 2, né, quando a pessoa nasce, ela não, essa casa 2, ela vai vir através da família, né? A família que vai dar sustentação à pessoa, mas depois que ela tem um entendimento, já está apta a trabalhar, ela obtém os seus recursos por si mesma, pelos seus próprios talentos, pelo seu próprio esforço, né? Só que, vamos supor, a casa 3, dando a continuidade àquele princípio de casa seguinte da sustentação anterior, é a casa da comunicação, das viagens curtas, da coragem, força mental, da criatividade, da garganta, dos ouvidos e dos braços, né? Ela dá a ideia de energia para lutar, né? Os braços são tidos como ferramentas, como armas, né? De luta, né? Capacidade de luta. Então, a casa 3 também tem o significado de ser uma casa de luta, de conflito, né? Não no sentido negativo, mas no sentido positivo, de você ter instrumentos para lutar pela vida, né? Então, se você, vamos supor, obtém dinheiro, né, através da casa 3, você vai aplicar, você vai, pela comunicação, você vai divulgar, né, o, os recursos que você adquiriu na casa 2, né? A casa 2 é a casa de dinheiro, mas ela é a casa de recursos, né? Pode ser, por exemplo, seus próprios talentos para ganhar vida, né? Como a habilidade de trabalhar numa certa área de trabalho, mas você precisa da casa 3 para informar outras pessoas que você precisa de trabalho ou que você tem essa habilidade para trabalhar, né? Sim, do ponto de vista simbólico, a gente imagina, a gente viu nos signos, né, que o signo de touro é a capacidade de arar a terra e produzir algum fruto da terra. Na casa 3 você vai vender, divulgar ao povo, né, que você tem esse produto para vender, né? Então você ganha dinheiro na casa 2, mas a habilidade de comunicação da casa 3 ajuda você a ganhar esse dinheiro também, né? Então a casa 3 é sustentação para a casa 2, né? A casa 4 é a casa, representa, né, a família, representa a residência dos pais, a infância, as terras, imóveis, a terra natal como país ou estado, a cidade que a pessoa nasceu, a infância, a riqueza, riqueza no caso de ela herdar terras dos pais, imóveis, essas coisas dos pais, ou se ela tem esses imóveis de ganhar alugando ou vendendo, né? Ou vendendo de outras pessoas, né? A casa 4 também é a casa da educação, né? A gente vimos que na, nos significados principais, a casa 4 é da mãe. E a mãe é a pessoa que inicialmente dá a primeira instrução à criança, né? Dando o leite materno, limpando, cuidando, zelando pela criança, ela começa a ensinar a criança a viver, né? Ela põe o cobertor, ela põe para dormir, ela faz todos os preparativos para a criança aprender a se ajustar. Na vida ela começa a crescer, o primeiro contato
é o contato da mãe. Então, a casa 4 ela indica a educação básica, inicial, que a pessoa tem na vida, né? O estudo primário, né? Aqui no Brasil, né? Já a casa 5, a casa 4 ainda também significa felicidade, né? Como a casa 4 tem associação com o coração, por causa dessa relação com a mãe, né? A relação com a mãe indica uma relação afetiva, né? Amorosa, de coração, né? E a casa 4 representa o conforto, os prazeres, né? Porque desde o início da vida, né, você vai sendo cuidado pela mãe, você tem a primeira ideia de conforto, de prazer, né? O prazer de ser recebido e amorosamente pela mãe, né? Então, isso é o primeiro sentimento, ideia de prazer que nós temos na nossa memória, né? Então, a casa 4 é a casa da felicidade, do conforto, do prazer, dos prazeres, mas prazeres internos, não é só o prazer dos sentidos, da gula e das outras coisas, é um prazer interno de ser amado, né? Então, a casa 4 representa este prazer que é a base de todos os outros prazeres, tá? É o estado da mente. Então, a casa 4 tem a ver com o subconsciente, tem a ver com o nosso interior, né? E o nosso íntimo, né? Então, a casa 4 significa muitas coisas profundas, tá? Além do que esses significados secundários que eu estou colocando aqui, tá? E essa casa ela é a base para se estabelecer uma família, né? Você recebe assim, um exemplo da família através dos pais, que vai servir de base para você formar uma outra família através do casamento, que é na casa 7. Tá? Então, seguindo aí a ordem, a casa 5 é a casa dos filhos, né? Você tem uma família, a partir dali é importante você assim, continuar a família através dos filhos. E a casa 5 é a casa dos filhos, dando a ideia de ser uma casa de indicadora de energia de criatividade. Ela é uma casa tricona que a gente viu, que é uma casa de bênção, indicadora de bênçãos, né? E os filhos, eles têm esse sentido para todas as pessoas que têm filhos, como sendo bênçãos nas vidas deles, né? Porque, de fato, é uma relação de bênçãos, porque, em geral, as pessoas que nascem como filhos são pessoas muito queridas, se tornam queridas, né, para os pais, né? Então, é uma bênção, né? Então, a quinta casa, ela indica o bom karma de vidas passadas, inteligência, conhecimento, escolaridade. E a gente viu que a casa 4 é da educação, mas a quinta casa tem a ver com escolaridade, concurso, a devoção, os mantras, estômago, aparelho digestivo, autoridade, poder, fama, amor, afetos, emoções e especulação. Tá? Então vejam que um outro setor da vida da pessoa está sendo destacado na casa 5. A parte em que ela entra em contato com o amor, a paixão, né? Tanto dela por outras pessoas, como seria para os filhos, mas também na vida amorosa e de outras pessoas a ela, porque os filhos também devolvem o amor aos pais, né? Então há uma equivalência, né, de que essa casa 5 é a casa de dar amor e de receber amor também. A casa 6 é a casa do trabalho,
né? Mas do trabalho como empregado, não como empresário, né? Mas é a casa também dos empregados, da sua relação com pessoas que você contrata, né? A casa é dos parentes, dos tios, de forma geral, dos primos, mas também é uma casa indicadora de tensão mental, de injúrias, no caso de algum acidente no trabalho, de machucar, ou uma casa que está ligada à sua saúde, à necessidade de manutenção da saúde, de doença, de acidente, de aflição mental, tá? E ela representa o quadril. A gente vai vendo que cada casa vai pegando uma região do corpo, né? Assim como os signos. Tá? Então, a gente viu que a casa 6 é a casa dos inimigos, né? E a gente viu que ela está ligada à doença, né? Ou seja, quando você tem uma doença, ela se torna o seu inimigo. Quando você tem um acidente, esse evento se torna um inimigo, porque você tem que se cuidar. Se você teve uma região que foi injuriada, tem que ser cuidada, né? Se você tem uma pessoa que se coloca contra você, por exemplo, um empregado que abre um processo contra o patrão, se torna um inimigo, mesmo que você não queira enxergar assim, né? Então, essa casa ela mostra os inimigos, os obstáculos da vida, né? Então, de uma certa forma, está colocando aí que o trabalho como empregado é um trabalho em que você tem que batalhar muito, né? Você está numa luta de sobrevivência, né? Já a casa 7 é a casa é uma casa ligada ao casamento, como vimos nos significados principais, né? Mas é também casa de viagens longas, casa de paixão dos parceiros no negócio e no amor. É uma casa de morte, como a gente viu anteriormente. Vamos explicar melhor em outros cursos, Ela representa também a parte do corpo abaixo do umbigo, né? A gente vai descendo na região do corpo a cada casa, né? Ela também vai estar associada aos rins, vai estar associada a uma região do intestino, né? Depois vem a casa 8. A casa 8, a gente viu que era a casa de morte e longevidade, mas também é uma casa relacionada a dívidas, a doenças, principalmente doenças mais crônicas, né? Enquanto na casa 6 seriam doenças mais agudas, mais breves, né? A doença da casa 8 é mais crônica. A casa 8 está ligada à fama, à má fama, a heranças, perdas de amigos, o estudo do ocultismo, a desgraça, doações, segredos e a região sexual na parte do corpo. Tá? Então, vejam aí que vai seguindo uma sequência lógica, né? A casa 9 é a casa do professor, do mestre, da fortuna, da religiosidade, espiritualidade, ao conceito de Deus, os estudos superiores, do autoconhecimento, da fortuna no exterior, viagens ao exterior, iniciação, se juntar a uma ordem religiosa, a vida passadas, a netos, aos seus princípios, ao Dharma, à intuição, à compaixão e a região do corpo, as coxas, né? Então, nós vimos que na casa 9 o significado principal era o pai, né? Mas aqui a gente vê que casa 9 tem muitos significados, né? É o professor, o mestre, o guru, né? E
A casa 9 dá a ideia do estudo superior, de um estudo mais profundo da filosofia, da religião, né? Um estudo que dê uma motivação de vida, né? Como uma formação superior que está, de uma certa forma, destacando uma profissão, a pessoa está abraçando um caminho de vida, né? Então, a casa 9 é muito importante. Só que a gente viu também que a casa 9 é um dos triconas, ou seja, uma casa com a influência de Lakshmi, da Mãe Divina, né? A gente diz que os konas são casas de Lakshmi e os kendas são casas de Vishnu, né? Então, a gente viu que Lakshmi indica bênção, né? Ou seja, aquilo que traz algo de bom para a pessoa, de vidas passadas, né? Se a pessoa tem planetas aí, que nós vamos ver isso melhor, indica que ela tem um bom karma que ela vai poder utilizar ou vai poder usufruir, né, ao longo dessa vida, né? É a casa do pai, então ela representa também o no passado. Eu falei de vidas passadas, né? Porque a gente tem nos triconas as 3 casas. A casa 1, que representa a pessoa, a casa 9, que representa o passado dela, ou vidas passadas, ou quem antecede a ela, que é o pai, né, que dá origem a ela. E a casa 5, que é outra tricona, representa o seu futuro, ou seja, os filhos, né? Então, essas 3 casas representam o passado, presente e futuro, né? Então, nessa casa, nós temos a indicação de viagens longas, né? Depois, temos a casa 10, que é uma Kendra, que nós vimos, indica a sua relação com o mundo, a fama, a honra, né? E a profissão, a carreira, que já foi dita no significado principal. Depois da casa 10 vem a casa 11, que é a casa das amizades, da realização dos sonhos e os calcanhares na parte do corpo, né? E por último, a casa 12, que é a casa de perdas, de gastos, de punições, aprisionamento, hospitalizações, né? A casa está associada também à meditação, ao sono, aos prazeres da cama, o olho esquerdo, os pés, a residência fora do país de nascimento, ao moksha, que é a libertação do ciclo de reencarnações, né? Então, essa casa também tem muitos significados, né? Ela está muito associada ao casamento, né? A gente vê que ela tem aqui indicação de ser prazeres da cama, né? Mas ela tem, né, em estudos mais à frente sobre casamento, ela tem um forte laço com a ideia de casamento, tá? É uma casa que exige muito estudo, porque exige um estudo mais detalhado quando se quiser informações sobre o casamento. Existem várias dicas sobre como saber períodos em que é possível haver casamento através da informação da casa 12. Tá? Então, vou encerrar por aqui esses significados, que é mais uma tabela a ser guardada de cabeça, mas antes disso tem que ser guardado aquele significado principal das casas que eu dei no slide anterior.